Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que Deus, conhecendo as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam que, assim pensam, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Mas Jesus nos ensinou que seja o que peçais pela prece, crede e obtereis. E Kardec nos ensina também que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Preces espíritas é o tema do programa de hoje. Os convidados do programa de hoje, nós temos o Marcos Bragato, o Max Lânio, o Flamarion e o Saulo César. Vamos então começar as nossas considerações a respeito então das preces espíritas. Tem outras preces também, né? Vamos falar das preces espíritas. Temos aí, Flamarion, algum texto no Evangelho? É muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. No item 1, tem uma representação aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, em que coloca, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas ou nos cantos da rua, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai o vosso quarto e fecha a porta. Orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Olha que interessante, né? Quando se coloca aqui que nosso Pai sabe das nossas necessidades, nos mostra que muitas vezes, até a hora de pedir, nós pedimos equivocadamente, né? Se a gente puder fazer uma alusão ao nosso filho, quando chega ali 11h30 da manhã e pede para comer um algodão doce, né? Nós não vamos atendê-lo, porque nós sabemos que ele não vai almoçar e vai deixar de receber os nutrientes necessários, né? E Deus faz assim conosco também. Ele tem a plena consciência de nossa necessidade e vai nos atender com o melhor. Às vezes nós queremos pedir aquilo que não está ainda, né? Aquilo que vai nos trazer um prejuízo, né? Então, quando nós pedimos a Deus, é como o Pai vai avaliar se o pedido nosso pode ser atendido, né? Mas nós pedimos diretamente a Deus ou podemos pedir por intermediários também? É curioso, né? Porque o que importa de fato é o sentimento de quem está pedindo, é o que ele está expressando. Porque a gente tem pessoas que costumam orar para Deus, tem pessoas que costumam orar para um santo, reverenciar uma figura importante no âmbito religioso. Dentro do espiritismo, pessoas que oram a familiares desencarnados, a pessoas que já partiram para a parte espiritual. Então, para quem não é o mais importante, mas o que importa mesmo é qual o sentido daquela prece, o que você está expressando de sentimento, o que você está expressando de vontade naquele pedido que você está fazendo, ou nos outros sentidos que a prece pode obter. É o que diz aqui essa questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Foi o que perguntou Kardec aos espíritos. Eles responderam sim, pois aquele que ora com fervor e confiança, como você falou, se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Então, se a gente realmente tem como propósito o pedido justo,
o pedido que realmente fará algo de engrandecedor do ponto de vista espiritual, jamais deixaremos de ser assistidos, jamais. E é como o Flamarion estava lendo o trecho do Evangelho. Às vezes a gente expressa externamente algo que não corresponde ao que a gente está trazendo no coração. Né? Os que oram em praça pública, na verdade, eles estão querendo ser vistos. É isso que eles desejam em última instância. E eles recebem, né, aquilo que queriam, que é ser notado, ser visto. Pronto. Já recebeste a vossa recompensa. Já recebeste, né? Aquilo que estava buscando é o que eles encontraram. Daí o poder da oração, de que pedi e obtereis. E embora a gente possa estar verbalizando uma coisa, o atendimento vem em relação àquilo que nós estamos querendo internamente. É por isso que é importante entender bem aquilo que foi lido agora há pouco pelo Flamarion, quando diz, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, a prece não é para lembrar a Deus que Ele está esquecendo de alguma coisa em relação a nós. Na verdade, é uma necessidade nossa de contrição, de concentração, de realmente olharmos para dentro de nós mesmos, né? nos identificarmos melhor e identificarmos as nossas necessidades. Então, a prece é um bem, na verdade, que reverte para aquele que ora com sinceridade, com fervor, né? Mas é para o nosso equilíbrio, né? Tem pessoas que oram cobrando Deus, né? Mas Deus, você tá, né? A gente está aí vendo agora as loterias se acumulando, os prêmios, as pessoas se agitam, começam a orar mais para Deus, né? Mal sabendo que, na verdade, né, um desvio da programação reencarnatória pode ser terrível, né? Mas assim, é importante lembrar disso, que a oração é, na verdade, em benefício, na verdade, é para o nosso equilíbrio, para que a gente possa enxergar melhor os nossos problemas e resolvê-los. Claro que com assistência, com amparo, que Deus sempre concede a todos, né, por meio dos seus mensageiros. E os Espíritos nos ensinaram, né? Porque fazer oração, se você pegar uma pessoa que não tem hábitos religiosos, uma pessoa materialista, você pergunta para ela, você ora? Eu o quê? Ora? Não, eu não oro. Capaz de Orar para responder. quê? Para que eu vou orar? Se você pegar uma pessoa dessa, ela realmente, ela desvincula-se. Aí vem a pergunta, ela vive bem, está normal, está tranquila, está com saúde, vem a pergunta, precisa se orar? Aí, Kardec foi de adoração. Tem outros termos aqui para os Espíritos dizendo assim, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Quando você ora, você está mostrando adoração ao Pai Celestial. Você está mostrando a Ele que você, na condição de criatura, é pensado ao Criador, na condição de filho, está vinculado ao Pai. E ele diz mais, orar a Deus é pensar nele. Ora, se Deus é o Criador de tudo, de todos, pensar nele é condição fundamental para aqueles que dependem dele. É aproximar-se dele, intermediários, comunicação com ele, prece. Então você está orando diretamente para Deus, sem intermediários. Não precisa de você comprar uma prece na igreja, você pode fazer isso no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no caminho do trabalho. E pela prece podemos fazer 3 coisas. Olha que interessante isso. Pela prece podemos fazer 3 coisas. Louvar, pedir, agradecer. Eu fico pensando, quando a gente acorda de manhã, não sei com relação a vocês, aos nossos colegas que nos ouvem, mas eu olho, quando eu abro os olhos, digo, meu Deus, eu estou enxergando. E digo, muito obrigado pelos meus olhos. Eu estou respirando, muito obrigado pelo ar, que hoje ainda é gratuito, mas na China já estão comprando ar. Vocês viram? Notícia recente, parece brincadeira, mas é real. E quantos de nós se dá conta de que 5 minutos sem ar te leva quase a uma condição irreversível, cerebralmente falando? E quantos de nós agradecem ao ar, à água, essas coisas que nós nos utilizamos e não nos percebemos como sendo beneficiários delas? Isso é a gratidão para com o Pai. Louvar ao Pai através da gratidão. Interessante assim, porque a gente está muito acostumado a pedir, a gente está muito acostumado a agradecer. Agora, louvar é algo que a gente às vezes nem sabe como fazer. Que reconhecer a grandiosidade de Deus, reconhecer que Deus é esse Deus cósmico que a doutrina espírita nos ensina
a reconhecer, pensar que Ele está muito além da nossa capacidade de compreensão. Louvar a Deus é algo que a gente, na atualidade, tem feito pouco, eu acho. E a fé, às vezes, ela fica fragilizada, porque ou a gente sabe pedir, ou a gente sabe agradecer. Mas pensar em Deus é algo que a gente faz pouco. Lembrar que Deus é o Criador de tudo, né? Como foi dito hoje aqui na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Quando pergunta o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é ligar a esse ser que é a causa primária de todas as coisas. Eu queria voltar numa questão que Flammarion falou, quando ele falou do algodão doce, né? Que Deus, ou seja, Deus, ele sabe das nossas necessidades. Nós é que não as conhecemos com profundidade, né? Então, daí a importância de nós sempre fazermos a nossa parte, porque se nós fizermos a nossa parte, né? Ou seja, se nós conduzirmos a nossa existência de acordo com as leis divinas, ou seja, a gente vai ter a certeza de que todas as atribulações, todas as dificuldades vão ser ocorrências necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Então, quando acontecer um desastre, quando acontecer a desencarnação de algum ente querido, que a gente não fique em desespero, que a gente possa compreender, né, esses fatos como fatos que realmente assim, como fatos necessários, né, à caminhada, principalmente daqueles envolvidos, né. Agora, o que ocorre é que, como nós ainda, né, pela nossa imperfeição, transgredimos muito, né, os nossos caminhos, a gente acaba ficando na dúvida se realmente é providência divina, se não é, né. Bom, nós estamos falando aqui da fé e também das preces, né, espíritas, que às vezes nós não temos fé naquela prece que nós fazemos. Então nós vamos continuar os nossos estudos, vamos fazer um breve intervalo, já estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV. O Max, você comentava a respeito aí de uma passagem de Jesus, né, na Samaria, da mulher samaritana, no poço de Jacó. É que o Saulo chamou a atenção para uma coisa importante, que nós temos um hábito muito pequeno de adorar a Deus, né? E esse não é um processo que é de hoje, vem a época do próprio Jesus na Terra, quando a gente percebe isso claramente no encontro dele com aquela mulher de Samaria, junto ao poço de Jacó, e que ela perguntava onde deveríamos adorar a Deus, se no Monte Garizim, onde ela estava, ou se no Monte Sião, em Jerusalém, e Jesus responde de uma maneira que fica forte a percepção de que Deus é algo impessoal, não dá para personalizar Deus, né? Ele diz, Deus é espírito e verdade, importa adorá-lo como espírito. E, obviamente, isso deixa para nós a certeza de que a adoração é de espírito para espírito, é do filho para o pai, num conceito abrangente que a doutrina de Jesus nos trouxe, né? Então, essa adoração de reconhecimento paternal é muito importante para nós começarmos a estabelecer isso como nosso ponto de hábito também, não só agradecer, pedir, mas também adorar a Deus em espírito e verdade. Não é à toa que a prece, que é talvez a expressão mais perfeita, né, do processo de adoração, é a prece do Pai Nosso, começa com essa expressão, quando Jesus diz Pai, quando ele se refere a Deus como Pai. E esse reconhecimento da paternidade divina, ele traz também uma consequência para a gente, que é nós nos vemos, sentimos como filhos de Deus, que é uma condição inalienável. Não há nada que a criatura possa fazer que vai conduzir ela a uma situação de deixar de ser filho de Deus. Por mais equivocada, por mais perdida que seja a pessoa, ela sempre vai continuar sendo filho de Deus. E a segunda palavra, né? Nosso. Se Deus é meu pai, também é pai do outro. E a nossa relação deve ser uma relação de fraternidade. E é interessante que esse é um ponto de convergência das doutrinas religiosas, né? Então, se a gente for fazer uma análise histórica, muitos crimes já se praticaram em nome das religiões, muitas guerras
se praticaram em nome das religiões, mas nesse aspecto específico, todas concordam da importância da prece. Todas têm a sua oração, né? E todas, nesse aspecto, convergem para a necessidade de nós nos conectarmos com o nosso Pai Criador, né? É por isso que a lei de adoração é considerada uma lei natural, porque ela é inata. Como você bem disse, todos os povos de todas as épocas, né, manifestaram essa necessidade de se comunicar, né, com algo superior, né, que estava acima. E aí essa compreensão vai se desenvolvendo ao longo da história e com o desenvolvimento da ciência e dos espíritos, né? Então, a gente vai observando que essas formas de se manifestar é que vão deixando cada vez mais vamos dizer assim, a ignorância, não no sentido pejorativo, mas a ignorância, a falta de entender o que é aquilo, né? Até nós temos hoje, né, quando oramos, sabemos, né, assim, buscamos compreender melhor aquilo que estamos fazendo, porque a oração também por si só não é suficiente, né? Quando nós oramos, nós, né, ou pedimos, ou agradecemos, ou louvamos, mas na nossa condição a gente pede muito, né? Então, quando nós pedimos, nós estamos nos propondo alguma coisa, elaborando planos. Agora, podemos fazer os planos mais lindos do universo, mas se não colocá-los em prática, não vão passar de planos bonitos. O Marcos falou uma coisa importante que está aqui na questão 661 do Livro dos Espíritos. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta deles é objeto de muita reflexão. Olha só, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar a conduta. Aquele que pede o perdão das suas faltas só o obtém se mudar a sua conduta. As boas ações são a melhor prece. Por quê? Porque os atos valem mais do que as palavras. Então faça a tua parte. Quer dizer, nós sabemos que é por meio do bem, do trabalho do bem, que nós conseguiríamos anular as nossas faltas, como o -1 é anulado pelo +1. A falta cometida pode ser anulada pelo trabalho no bem, também cometido a seguida. Daí a necessidade da gente fazer as nossas orações com o coração, né? Então a gente sabe que algumas religiões se exige tantas vezes a repetição de determinada reza, né? E nesse aspecto Kardec coloca de maneira muito clara que o que vale efetivamente é o coração, né? É a forma com que você se conecta verdadeiramente, sinceramente, com fé e fervor, né? Eu acho muito interessante essa parte também. Que é uma lembrança seguinte, não é que fazer muitas preces repetidas deixa de ter a sua eficácia. Se elas são feitas, mas elas têm a intenção concretizada, se a pessoa está pensando naquilo com fervor, isso tem o seu valor. Mas se a gente não está vinculado, se aquilo não parte de uma intenção sincera do coração, não interessa se você está orando 15 segundos ou um dia inteiro. O resultado vai ser o mesmo. A obra, né? O que nós estamos fazendo para merecer? Por exemplo, Jesus dizia, né? Vá, não tornes a pecar. A pessoa ia lá, era curada, mas se saísse dali, fosse levar aquela vida que está levando, né? E é interessante quando a gente fala de preces espíritas, né? Kardec encerra o Evangelho segundo o Espiritismo com o maior capítulo de todos, que é o capítulo que trata de coletânea de preces espíritas, que são preces que são ditadas pelos espíritos. E aí a gente perguntaria, poxa, mas se os espíritos dizem que a forma nada interessa, né? Por que esse capítulo tão extenso? Para nos auxiliar. Porque essas preces, elas têm um papel muito importante. Kardec mesmo diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma aplicação, as preces, né, que estão contidas nesse capítulo, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas nesse livro, um complemento aos ditados deles, dos espíritos, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Aquelas preces que estão no final, que normalmente é um capítulo que a gente passa muito rápido, a gente não lê as preces, não reflete sobre elas, ali nós temos isso que Kardec colocou, um complemento em que são lembrados os princípios da doutrina, porque as orações, elas caracterizam uma determinada religião.
o caráter de uma religião ele pode ser apreendido pelas preces que ela ensina os seus profitentes a realizar. Tem um trecho aqui de Emmanuel, no livro da Esperança, que eu acho fantástico. Quando a gente fala de prece, de oração, ele diz o seguinte: a oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então a prece é essa luz, né? Acende uma luz dentro da pessoa, dentro do coração, da mente. Então a prece é isso, quando a gente se dispõe a orar com sinceridade, né? Com o coração, acende essa luz dentro de nós, para que a gente possa enxergar melhor o que tem que ser feito, né? Pois é. Então, nós temos de hoje preces espíritas, né? A gente, lembrando que o Saulo disse, Kardec dedicou 2 capítulos no final da obra para fazer essa ligação, né, do homem com Deus, que é o capítulo 27 e o 28. O 28 chega a ser quase o dobro do segundo maior capítulo do Evangelho, né? Então não foi à toa. Você considera também que Jesus passava uma parte dos seus tempos orando. Ele saía de madrugada, subia, orava, voltava, orava, né? E foi aí que alguém disse para ele, né? Senhor, ensina-nos a orar, né? Foi aí que veio a questão do Pai Nosso que o Saulo citou nesse instante. Mais alguma observação do Pai Nosso? Então, José Luiz, o que você está falando é extremamente importante. Eu me lembrei agora do livro Sexo e Destino, de André Luiz, que ele conta exatamente a dificuldade de acesso a nós encarnados, porque a maior parte de nós estamos tão envolvidos com o dia a dia que não paramos nem um pouquinho para falar obrigado, para pagar, qualquer que seja o tanto de tempo que a gente faça, que ele estava tentando encontrar alguém para ajudar a moça que estava tentando o suicídio e não encontrava ninguém. Foi encontrar um boticário, como era chamado o farmacêutico daquela época, e ele estava, não era de religião espírita nenhuma, era de uma outra religião qualquer, mas estava lá em prece e foi a ele que se conseguiu acessar. Então é importante o hábito da prece, sim. Não é que vamos ficar fazendo prece o tempo todo, porque, como foi dito aqui, a ação é a que muda realmente, mas é que nós precisamos ter momentos, determinados momentos de nossa vida em que a prece seja objeto de nossa atenção. Por exemplo, vamos fazer alguma coisa importante, uma prece antes, vamos passar por uma situação difícil, ou estamos passando por uma situação difícil, uma prece durante. É importante que a prece esteja no nosso modo de ser e de viver, porque ela é um objeto de contato com o plano espiritual. É por essa razão que quando você lê o capítulo 28, você vê que Kardec selecionou preces que dizem respeito a todas as situações da vida. Tem prece quando eu estou bem, tem prece quando eu estou doente, quando o outro está doente, quando eu preciso me livrar de um defeito, quando eu quero que o outro se livre de defeito, para nos mostrar que em qualquer circunstância da vida nós podemos manter essa conexão. O ato da oração, ele é também o ato quando você faz no seu quarto, na sua igreja, no seu centro espírita, mas se você estiver no trânsito, você pode orar. Se você estiver no trabalho, você pode orar. Para cada circunstância da vida, há uma possibilidade de conexão com Deus. E o Max falou uma coisa interessante, que eu estou com um marcador de livros aqui, que por coincidência ou não, né, traz uma frase sobre oração de Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele diz assim: a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Então, você estava dizendo, né, nós precisamos criar o hábito, né, e aí vamos, com certeza, inserindo isso no nosso dia a dia, né. É também o conselho de Gandhi. Quer dizer, é Gandhi, né? Realmente. Então, com essa mensagem do Gandhi, nós vamos encerrar esse bloco do nosso programa. Convidamos a você que não sai daí, que já estaremos de volta. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre as preces espíritas. Você tinha aí uma questão do Livro dos Espíritos, a questão da prece. Você poderia ler para a gente? Assim, é que
A gente, às vezes, qualquer um de nós, diante de uma prova testemunhal, de um trabalho difícil de se desvencilhar, de uma condição íntima que nos coloca muito para baixo, e às vezes nos induzindo mesmo até a busca de uma fuga, né, com o suicídio, nessa hora a gente não tem como, a gente quer pedir a Deus que nos livre disso, né? E aí essa pergunta foi feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e eles responderam assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os espíritos bons que, ao vos darem a força de suportá-la, com coragem, faz com que elas vos pareçam menos rudes. Ou seja, o que nós estamos querendo chamar a atenção aqui para esse tópico? Que nenhum de nós sabe quando é que nós vamos ser apanhados pelos testemunhos difíceis. Nenhum de nós sabe quando é que vai ser apanhado por um câncer no cérebro, por um filho que vai partir, por uma situação que vai nos colocar intimamente inferiorizado, diminuído. E esta é a hora em que a prece tem um chamamento muito forte. Porque se a prova não pode ser mudada, resignação. O que é resignação? É aceitar o que não pode ser mudado. Porque quando podemos mudar, temos que ter ação, temos que ter atividade. Mas quando não podemos, está nas mãos de Deus. Nenhuma folha cai sem que Ele permita. E é importante que nós tenhamos esse ponto dentro de nós, porque é o momento em que esta força que nós vamos aurir de fora, porque não temos dentro de nós, ela faz com que o fardo pareça menos pesado. E isso permite a gente ter o prosseguimento. E lembrando que isto é momento da vida. Tudo passa. E com a prece, tudo passa mais suave, mais leve. Como disse Jesus, vinde a mim, né? Eu vos aliviarei. A prece nos ajuda a aliviar. Eu queria voltar um pouquinho na questão da prece dominical do Pai Nosso, né? Porque é uma prece tão importante que até hoje todas as religiões utilizam essa prece, e a gente sabe que quando nós começamos a, digamos assim, recitar essa prece, a primeira imagem que nós temos é a de Jesus, né? Então, o que nós podemos buscar um pouco mais na prece que Jesus nos ensinou? Quando Allan Kardec começa o capítulo 28, ele começa a analisar, ele faz uma análise muito bem feita dessa oração dominical, porque cada palavra nessa prece tem um sentido, cada expressão tem algo que nos diz respeito, que ele começa com o louvor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o reconhecimento, aquilo que a gente estava comentando, né, sobre a dificuldade que a gente tem de louvar. Quer dizer, o nome de Deus deve ser reconhecido como uma coisa santificada. E depois ele segue, venha a nós o teu reino. É um pedido interessante, porque não é assim, atenda somente à minha vontade, mas aquilo que nós sabemos que Deus espera de melhor para a gente é o que a gente pede, né? O Governo fala também, né, que nós devemos nós pedimos para Ele, né, perdoar nossas faltas, né, mas Ele põe uma condição, né? Assim como perdoamos aquele que, né, que nos ofende. Então, em primeiro lugar, é o perdão, né? Ou então quando ele diz assim, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Não é o supermercado do mês inteiro, não é a compra do ano, né? Mas aquilo que eu preciso hoje. Reconheço a necessidade material, reconheço que eu tenho necessidade dela, mas eu não peço além daquilo que eu tenho condição de utilizar. Ou quando ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, da gente ter essa resignação de que a vontade nossa nem sempre poderá sobrepor a vontade do Pai. Como foi dito aqui, às vezes o que nos é negado, ou às vezes o que nos é colocado para se passar, são necessidades que nós não conseguimos vislumbrar naquele momento, mas que nos farão pessoas melhores depois. Por isso disse Jesus também, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Pai sabe porque estamos passando. Então, de novo, o poder da palavra resignação. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar, porque senão estaremos invertendo a ordem. A criatura querer que o Criador gire em torno dela.
quando é o contrário. A criatura tem que girar em torno do Criador como um processo do sistema solar. Você não vai querer que o Sol gire em torno da Terra. Desculpa, que a Terra gira, né, que o Sol gira em torno da Terra porque não tem massa. É o mesmo raciocínio. Deus é imponderável para nós, né? Então, é importante que essa vontade de Deus seja sempre a nossa condição máxima. E aí, Márcio, uma questão? Eu queria destacar aqui a questão que você até colocou há pouco sobre o perdão, né? A importância do perdão, porque primeiro que foi a última mensagem do Cristo, né, na cruz, né, quando ele está nos últimos momentos, ele pede ao Pai que perdoe, né, a todos nós que o colocamos lá naquele momento. E porque aquele que não perdoa, ele não tem paz de espírito, né? Então, é isso que a gente precisa sempre lembrar, porque muitas vezes a pessoa acha que perdoar é um demérito. Acha que perdoar, ele vai ficar por baixo da outra pessoa. Quando na verdade não, Cristo nos exemplificou e nos ensinou a necessidade do perdão. Enquanto nós não perdoarmos, não aprendermos a perdoar, né, com sinceridade de coração, nós não vamos conseguir, né, nos desvencilhar de muitas coisas, porque nós vamos continuar presos, né, àquelas disputas, aquelas questões que vão nos segurando, que vão atrapalhar a nossa caminhada, né, evolutiva. O perdão é uma coisa fundamental, né? Quando se fala de perdoar, algumas pessoas falam, não, é esquecer. Mas não é só esquecer, tem que esquecer sem mágoa. Você esquece, às vezes, de uma falta, que a pessoa mudou, mora em outro estado, outro país, aí você não a viu mais, esqueceu. Mas quando você encontra com ela de novo, vem aquela mágoa de novo. Então, perdoar é isso, você ri daquela situação que aconteceu no passado, né? Nossa, você lembra falando tal? Mas que bobeira, não, né? Então, isso é perdoar. E Gandhi fala, né? Perguntaram para ele se ele já devia perdoado alguma vez. Aí ele é taxativo, não, nunca perdoei ninguém. Aí o repórter, né, querendo fazer sensacionalismo, falou, o senhor nunca perdoou? Isso é um absurdo. Por que você nunca perdoou ninguém? Porque ninguém nunca me ofendeu, né? Então, às vezes, a pessoa te fala alguma coisa, às vezes a gente não é ofendido. E a gente tem muito melindre. Qualquer palavrinha, às vezes, a pessoa fala para a gente já fica... Então, o perdão é fundamental. O Cristo fala, né, que se for fazer a vossa oferenda no altar, lembrar-se que um vosso irmão tem algo contra vós, o que tem que fazer primeiro? Deixar a oferenda lá no altar, ir lá e reconciliar. E daí que tem essa passagem tão importante, né, na oração dominical, perdoai as nossas ofensas, porque nós estamos acostumados a pedir, né, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a ideia da proporção, né, no mesmo sentido, né? Então, nos recorda da parábola do credor incompassível, que trata de nós, que somos os maiores devedores. Devemos muito e muitas vezes não perdoamos sequer, né, uma pequena parte, pequenos denários que nos devem, né? Então, essa parte eu acho muito importante a gente frisar, porque o perdão é algo ainda muito difícil para todos nós, no nosso estágio evolutivo, né? A gente ainda não consegue, isso é uma decorrência do nosso orgulho, né? A gente acredita levianamente que as pessoas nos devem, sendo que nós somos efetivamente os maiores devedores, né? E é interessante a própria forma como Cristo elabora a frase na prece, né? Perdoa as nossas ofensas. Ou seja, o primeiro passo é reconhecer que nós temos a necessidade do perdão. E aí, quando nós reconhecemos que nós temos necessidade, porque nos equivocamos, porque erramos, o segundo movimento de reconhecer que o outro, quando erra, tem a mesma necessidade que nós temos. E que quando ele erra na nossa direção, nós temos o poder de perdoar. Nós temos o poder de aliviar a carga, que é o que a questão 886 nos ensina, junto com o perdão. A indulgência com as imperfeições alheias. Já a forma como Cristo elabora é, reconheço que eu tenho necessidade de pedir perdão. E reconheço também que eu posso perdoar aqueles que erraram contra mim. Então nós estamos percebendo que não perdoar é um entrave para encontrar com Deus. E aí quem carrega mágoa no coração, pais e filhos que se discutem, a gente vê isso muito no final de ano, vão se reencontrar, como você acabou de falar, não perdoaram.
A hora que começam a tocar naqueles assuntos, volta volta tudo à tudo. tona e a dissonância do lar torna a voltar. A gente assiste tanto isso, infelizmente, no Natal, e é um movimento que a criatura precisa fazer intimamente, porque somente assim ela se tornará leve para encontrar o Pai Celestial. Para fechar aqui o nosso estudo de hoje, a Maria, você tem um trechinho do Religião dos Espíritos, Isso, né? Religião Você queria dos ler? Espíritos, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tem uma passagem muito interessante no item 33, que diz, quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te ao ser da providência divina. Muito bonito, né? É Emmanuel. lindo. Eu queria encerrar esse bloco contando uma história, porque a prece ela não precisa ser longa, ela pode ser uma prece simples. Diz que um senhor chegava na igreja sempre meio-dia, olhava para o altar tal, e saía embora. Vinha no outro dia, mesma coisa. Até que um dia o sacristão preocupado, que tinha ali coisas de valores ali, ele ficou preocupado e foi lá saber dele, né? O que você vai fazer todos os dias aqui? Então, eu venho orar. Também não pode, o senhor faz essa hora tão rápido. Não, é que eu não sei usar essas palavras lindas, né, que a pessoa usa. Então eu chego aqui, olho e falo assim, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Passou o tempo, ele foi internado, teve um problema de saúde e tal, e lá onde ele estava, todo mundo era muito feliz, ria, ficava feliz. Um dia perguntaram para ele assim, escuta, qual o significado? Por que você é tão feliz? Ele falou, todo dia eu recebo aqui uma visita. E o pessoal verificou que não recebia visita nenhuma, né? Aí, quem é? Não, a pessoa vem aqui, senta aqui e fala assim, Zé, eu sou Jesus. Né? Então veja que a nossa prece sempre está sendo ouvida. E assim nós encerramos mais um bloco do nosso programa de hoje. Aliás, encerramos nosso programa de hoje, convidando a você que continue assistindo os nossos programas.